Bom, pessoal, vamos começar então. Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Água e Mudanças Climáticas, Desafios para um Futuro Sustentável, organizado pela Rede Brasil do Pacto Global. Me chamo Juliana, eu sou pesquisadora no Pacific Institute e assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global. Eu estarei conduzindo este webinar, que tem a previsão de duração de 1 hora. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu peço mais uma vez, então, que nós possamos nos organizar, deixar todos os microfones no mudo e as câmeras desligadas durante todo o webinar. E, por favor, enviem suas perguntas via chat para Juliana Moreira. As perguntas serão respondidas pelos palestrantes ao final deste webinar. Bom, aqui, então, vocês podem ver o meu currículo. Eu sou a Juliana e estarei conduzindo este webinar. Bom, aqui eu vou passar um pouco brevemente pela agenda do webinar. Nós começaremos, então, com uma apresentação. Começaremos, então, com uma apresentação do André Ramalho, coordenador da Water Resilience Coalition, uma iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas, Sea Water Mandates. O André Ramalho fará uma breve introdução à iniciativa. A Water Resilience Coalition é uma iniciativa liderada pelos CEOs, com o objetivo de preservar os recursos de água doce do mundo por meio de ações coletivas e compromissos ambiciosos e quantificáveis, com foco em bacias hidrográficas que sofrem estresse hídrico. Bom, após a apresentação de André Ramalho, teremos a apresentação de Glauco Kimura. Glauco Kimura é oficial de Meio Ambiente e Água do escritório da Unesco no Brasil. Glauco, então, apresentará o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2020, cujo tema é Água e Mudança do Clima. Após a apresentação de Glauco Kimura, teremos a apresentação de Marlos de Souza. Marlos de Souza é oficial superior da Divisão para a Terra e Água da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Marlos liderou a criação do capítulo sobre agricultura e segurança alimentar do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, o qual o Glauco Kimura irá apresentar. Então, a palestra de Marlos será nesta temática. Lembrando, então, que vocês podem enviar as suas perguntas via chat para Juliana Moreira. As perguntas serão respondidas após as apresentações de todos os palestrantes, ao final do webinar. E as perguntas que não puderem ser respondidas podem ser encaminhadas por e-mail. Vou deixar um e-mail, então, para que vocês possam estar encaminhando essas perguntas. Agora, então, eu vou fazer uma breve introdução ao Pacto Global. Tem umas pessoas ainda que estão entrando no webinar. Peço, então, que todos deixem seus microfones no mudo. Gente, vocês estão vendo a minha apresentação? Bom, creio que sim. Vamos lá, então. Por favor, deixem seus... Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o Pacto Global. Em 2000, foi lançado pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global. O que é o Pacto Global? O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem as suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.
e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. O Pacto Global é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, com mais de 13 mil membros em quase 80 redes locais que abrangem 160 países. Em 2003, o Pacto Global chegou ao país de forma tímida. Na época, contava com a participação de apenas 26 empresas e organizações, e ao longo dos anos ela foi ganhando corpo e relevância no contexto brasileiro da sustentabilidade. Hoje tem mais de 840 membros e é a terceira maior rede do mundo, entre as quase 80 que integram a iniciativa. Em setembro de 2015, acredito que todos conhecem a Agenda 2030, mas eu vou fazer uma breve introdução, né? Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram em conjunto um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Então, foi criada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, e 169 metas que devem ser cumpridas até 2030. E nós sabemos que o setor empresarial... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, deixem no mudo, por gentileza. Nós sabemos, então, que o setor empresarial tem um papel essencial nesse processo como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias e grande influenciador e engajador dos mais diversos públicos, governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. Bom, e como que o pacto atua? O pacto atua, então, focado em projetos que impactem diretamente as metas dos ODSs. Ao ingressar no pacto, as empresas se comprometem com os princípios do pacto e com as metas dos ODSs. No pacto da Rede Brasil, do Pacto Global, foram priorizados alguns ODSs nesses grandes projetos. Então, atualmente, estamos focando no ODS 3, 5, 6, 13 e 16. E passando aqui rapidamente, eu queria falar então que o Pacto, ele atua no Brasil por meio de grupos temáticos, e um deles é focado na questão de água e saneamento, o qual eu sou ponto focal. Eu atuo como ponto focal na Secretaria do Pacto para esse grupo temático, e o Tiago Terada, diretor-presidente das concessionárias da EGEA Saneamento do Mato Grosso, é o atual coordenador deste grupo. E esse grupo, ele conta atualmente com mais de 85 organizações, entre elas empresas públicas e privadas, ONGs, academia, agências da ONU e representantes do governo, e é o principal fórum de discussões sobre o ODS 6 na Rede Brasil. São cerca de 5 encontros por ano. O próximo encontro ocorrerá no dia 16 de abril. Se alguém quiser mais informações sobre isso, pode entrar em contato comigo. Eu envio todas as informações. E qual é o objetivo, então, do GT Água e Saneamento, né? O GT, ele visa colaborar para a construção de uma agenda de governança em água, engajando as empresas na adoção de práticas sustentáveis em suas operações e em suas cadeias de abastecimento para promover o uso eficiente da água e garantir o acesso à água a todos e todas até 2030, em consonância com o ODS 6. Bom, então, passei uma visão geral, então, sobre o pacto, para aqueles que ainda não conhecem a iniciativa, e sobre a nossa atuação no ODS 6. Eu encaminharei mais informações por e-mail. E agora eu gostaria de passar a palavra para o André Ramalho. André, você está aí? Você consegue me ouvir? Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Então, todo mundo me ouve, né? Sim. André, você quer passar a sua apresentação ou você prefere que eu pilote daqui?
Acho mais fácil, Gil, você conduzir daí, até porque acho que o vídeo está com o seu computador aí, tá tudo por aí, né? Tá ótimo. Só um segundo, então. Então, pessoal, antes da gente começar isso, eu queria agradecer também a presença de todos. Espero que todo mundo esteja seguro em casa aí, se protegendo. A gente vai falar um pouco, como a Gil estava colocando, do lançamento da War Resilience Coalition, que foi feito ontem. Só iniciando aqui enquanto a Gil carrega a apresentação, a War Resilience Coalition, ela então foi feita a partir de uma ansiedade aí de CEOs de 7 empresas fundadoras, que são a Bembev, Diageo, Dow, Ecolab, Gap, Microsoft e PVH, de 4 membros, que é a Coca-Cola, Heineken, a Levi e a Woolworths. Essas empresas entenderam que os compromissos atuais existentes e a forma como elas participavam dos fóruns não seria suficiente para atender as metas hídricas que o mundo precisa para garantir a qualidade das bacias hidrográficas, né, especialmente aquelas em alto risco. Então, eles decidiram criar uma iniciativa liderada pelos CEOs deles e operacionalizados por eles, né? Na verdade, o Pacto Global ele entra como um guarda-chuva, mas muito mais um facilitador, né? Quem toma as decisões na coalizão é o grupo de empresas, então são eles que estão direcionando os trabalhos, são eles que estão aprovando os textos e as metas, né? Então a gente está atuando muito mais como um facilitador para eles. E a intenção final é ter metas quantitativas mensuráveis e atuar localmente na implementação de projetos, estimulando ações coletivas através de parcerias, né? Então, o que a gente está fazendo atualmente é arregimentar várias organizações implementadoras, né? A gente já tem várias, como a The Nature Conservancy e algumas outras que já são parceiras que futuramente vão conduzir a parte de implementação dos projetos nas bacias hidrográficas, né? Então a gente vai fazer uma definição de bacias e vai direcionar as empresas para trabalhar com esses implementadores. Bom, carregou a apresentação, então vamos lá, vou passar rapidinho por ela. Gil, por favor, pode passar o próximo. Então, muito rápido, só para quem não conhece, o Seawater Mandate, então, é o braço de água do Pacto Global. Então, se o Pacto Global é a parte da ONU que lida com as empresas, dentro desse grupo que lida com as empresas, o Seawater Mandate é a parte que trata de água, né? Então, ela foi lançada em 2007 e hoje já tem 170 empresas assinando um compromisso nos temas abaixo. Peço desculpa por estar em inglês, mas eu realmente não consegui tempo aí a tradução desse negócio. Mas então atua nas operações diretas, cadeias de fornecedores, ações coletivas, ações públicas, engajamento comunitário e transparência. Ela se divide em alguns grupos de trabalho, de certa forma uma organização um pouco similar ao que faz o grupo de água do Pacto Global, numa escala mais macro, né? E aí a Water Resilience Coalition deriva do Seawater Mandate como uma função mais de implementação e uma função um pouco mais avançada em termos de compromissos, né? Então são compromissos mais ousados, vamos dizer assim. Pode passar, Gil, por favor. Aqui tem um pequeno contexto, mas eu acho que o Glauco vai falar melhor sobre esse novo estudo e vai tocar um pouco nesse aspecto. Então, são só alguns dos números que a gente tem. O WRI recentemente revisou, né, aquele número que a gente sempre via de que em 2030 o gap seria de 40%, então ele revisou para 56%, que só indica que nossas bacias estão ficando cada vez mais críticas, mas eu acho que se as pessoas que estão aqui, em geral, são da comunidade hídrica, já tem bastante noção desse desafio, né? Então, Gil, pode passar, eu vou pular rapidamente esses slides e deixar para o Glauco falar um pouco mais dessa relação, né? E isso passa também para essa relação de escassez severa, né? Todos acompanhamos aqui o caso de São Paulo, mas vimos também, né, que a Califórnia passou por problemas, Barcelona, né, todo mundo acompanhou a África do Sul, lá, a cidade do Cabo, né, com aquela contagem do dia que ia zerar a água.
Então, eu acho que a gente está bem familiarizado, acho que essas crises têm tomado bastante tempo na televisão, né? Pelo menos até a gente entrar nesse estado de sítio recente. Gil, pode passar, por favor. E aí, mas apesar disso, a gente ainda tem números preocupantes, né? A gente sabe que muitas das empresas, elas têm um conhecimento sobre o risco, mas muitas delas não entendem completamente. Então, assim, elas ouvem falar que tem um risco hídrico, mas tirando as grandes empresas, né, com setores bem estruturados de sustentabilidade e meio ambiente, muitas delas ainda não tem uma conscientização total do como é que esse risco efetivamente afeta o negócio, né? E aí, por conta disso, 44% acaba não tendo plano, né, para resolver esse risco, né? Então, assim, não tem um plano de eficiência, não tem um plano de redução de consumo. Então, acabam sendo empresas muito vulneráveis, né? E mesmo se você pegar os esforços que são feitos por grandes empresas que investem em eficiência, que investem em melhorias de processo, etc., ainda assim, seja por fatores como expansão de produção, né, o crescimento e a proliferação da indústria, se você somar isso com aquelas que não trabalham com um nível alto de eficiência, o resultado que a gente tem é que o mundo está usando 50% mais água total do que usava em 2015. Então, só eficiência não vai resolver, né? A gente tem que buscar outras alternativas. Gil, por favor, pode passar. E aí, bom, aqui exatamente aonde eu vou passar, porque eu vou deixar para o Glauco falar, mas é só ressaltando que 9 a cada 10 desastres naturais são relacionados à água, né? Então, isso mostra a criticidade da água, especialmente nessa reação aí à questão das mudanças climáticas. Mas, Gil, pode passar, isso é baseado até no estudo que o Glauco vai falar também, então deixa ele falar mais detalhes. Aqui só para dar alguns exemplos, a gente teve um alagamento na Tailândia que acabou com quase 40 mil unidades de veículos da Ford e da General Motors, então, assim, é crítico, né? A gente sabe que isso causa grandes prejuízos, fora doenças, né? Fora como afeta as próprias comunidades, além das indústrias. Essa seca no Brasil, a gente sabe, né? São Paulo viu fábricas fecharem, pararem produção, a gente Brasil afora também teve uma grande perda de produção agrícola. E na Califórnia a gente também, né, teve os grandes incêndios, mais graves do que nunca, a Austrália, que também acabam por parar a produção e botar a vida das pessoas em risco, né? Então, um custo cada vez mais alto. E tudo, de certa forma, relacionado à seca, alagamento, chuvas. Então, essa conexão mudanças climáticas, água, né? Gil, pode passar, por favor. Recentemente, um grupo de empresas, né, que estavam numa aliança chamada BAFOC, que é Business Alliance for Water and Climate, que tinha sido lançado na COP de Paris, que era na verdade praticamente um call for action e uma indicação de um caminho por onde as empresas poderiam se comprometer mais com essa agenda de água. Lançou então esse paper sobre resiliência hídrica no futuro incerto, né? Ou seja, nesse futuro que a gente está vivendo aí de mudanças climáticas, onde os dados que a gente tinha antigamente não estão sendo suficientes, né, para a gente conseguir prever o que vai acontecendo no futuro. Então, bom, mensagens bem claras, acho que isso hoje está bem claro para as pessoas, é que as empresas não podem mais agir somente nas suas próprias operações, né? Elas têm que expandir isso para a sua cadeia de fornecedores, mas também trabalhar com seus clientes, né? A gente tem algumas empresas brasileiras que fazem isso, né? De passarem mensagens educativas, tentarem desenvolver produtos que ajudam os clientes também a consumirem menos. Um segundo ponto ali que é o grande motivador dessa coalizão, que é as ações que a gente tem hoje em dia ainda não estão na escala e urgência necessárias, né? A gente precisa estruturar e aumentar a participação empresarial em iniciativas. E a gente está falando não somente de eficiência, né, que é o grande foco, mas controle de poluição, saúde das bacias hidrográficas, que passa por uma questão de ecossistema também, né, não somente uma questão física da água. E vai precisar uma ação local, uma resposta também estruturada junto à governança, né, da água. A gente também tem que ajudar essa governança a se estruturar melhor, né? Aqui no Brasil a gente fala muito, está muito relacionado com a questão dos comitês de bacias. Então,
como fazer com que eles funcionem melhor. A gente já tem o observatório, várias organizações trabalhando nisso, mas como é que a gente ajuda a acelerar um pouco esse processo, né? Isso em termos Brasil, mas a lógica é a aplicação disso globalmente, né? Gil, pode passar, por favor. Bom, aqui bem rapidinho, como eu falei, esse movimento é liderado por CEOs que buscam a transformação, buscam botar uma lente de negócio, parece que mais, em última instância, preocupados com o futuro da resiliência hídrica, porque sabem que a coisa está apertando tanto para as comunidades quanto para as empresas, e a última coisa que a gente precisa aí, né, num mundo que tem passado por vários desafios, são conflitos que só têm lados negativos, né, que é um potencial crescimento aí desse atrito entre governos e empresas e comunidades. Então, como a gente faz para todo mundo conseguir a sua fatia de água, assim, evitando esses conflitos? Porque a gente precisa manter a sociedade saudável, e manter a sociedade saudável também passa pelas pessoas também terem manutenção dos seus empregos, etc. Então, é um grande desafio que a gente tem pela frente. E esses CEOs entenderam isso e estão fazendo essa chamada para ação, né? Gil, pode passar, por favor. Bom, o objetivo, eu vou pular isso aqui, a gente estava comentando desde o começo, que é colocar água no topo da cadeia, então a gente já foi falando isso à medida da apresentação, só para a gente poupar tempo, né? Então, bem rapidamente, os 4 pontos principais são águas nas operações, ações coletivas em bacias, né? Ações coletivas passam não só por soluções baseadas na natureza, mas qualquer outro tipo de solução que ajuda na saúde feita por um grupo, um conjunto de empresas, né? Isso pode ser, por exemplo, expandir infraestrutura de reuso para um conjunto de empresas, né? Além de investir na questão ecossistêmica. Bom, apesar de ser uma coisa focada muito em uma escala empresarial, não dá para ignorar a questão do acesso, né? Então, uma vez que você trabalha a saúde da bacia, a gente está trabalhando com 3 parâmetros, né? Qualidade, quantidade e acesso. Então, esses são os parâmetros norteadores para a definição das bacias críticas onde as empresas irão trabalhar. E, obviamente, amplificar o impacto, né? Isso passa por advocacy global, isso passa por participação em fóruns como a COP, para aproximar cada vez mais essa agenda de clima da agenda de água. Gil, pode passar, para não tomar muito tempo aqui de vocês, que eu acho que eu já estou passando muito tempo. E aqui é o resumo que a gente tem, né, dos compromissos da coalizão. Então, é uma visão global de melhorar a qualidade e a saúde das nossas bacias hidrográficas, pensando tanto em comunidades, empresas como ecossistema. E o objetivo que as empresas assumem, né, ao entrarem na coalizão é gerar um impacto positivo líquido, ou seja, baseado no que é saudável para a bacia, como é que as empresas deixam de ser uma instituição que está ali potencialmente causando um impacto na bacia e passa a deixar de causar não só deixar causar esse impacto, mas até mesmo tentar reverter isso numa posição positiva, né? Ou seja, que esses investimentos em soluções baseadas na natureza, em mudanças de processo e etc., gerem um impacto que seja pró-saúde da bacia hidrográfica, né? A mesma coisa passa pela cadeia de valor, então é aquela lógica que a gente estava comentando, não adianta a empresa ser a melhor empresa possível se a cadeia dela está vulnerável e não está contribuindo com a agenda. E a cadeia a gente fala desde fornecedores até os clientes, então isso passa por questões de economia circular, de design for environment, ou seja, como é que eu posso pensar melhor o meu produto para que o consumo dele reduza a pegada hídrica. E o que é muito importante e interessante de você ter uma agenda liderada por CEOs é a possibilidade dessa liderança global de maior impacto, né? A iniciativa foi discutida pela primeira vez assim publicamente em Davos, no Fórum Econômico Mundial, por um conjunto de CEOs. Então isso é interessante porque eles têm essa capacidade de levar a agenda para uma escala onde os governos globais e os principais fóruns discutem, né? Então isso é importante para a gente cada vez mais conseguir inserir a água de uma forma contundente na agenda. E basicamente aqui tem um conjuntinho das ações que a gente vai fazer, que é apoiar coalizões e parcerias existentes. A nossa intenção, como eu falei, não é ser um órgão implementador, mas ser um facilitador, ou seja, a gente
definir junto com as nossas empresas quais são as bacias onde elas estão e que são críticas, onde elas querem atuar em conjunto. E ao invés da gente criar novos projetos e criar um novo processo de implementação, na verdade, o que a gente vai fazer é buscar quem já está naquela bacia, quem já está operando, quem que é o grande especialista para resolver o problema que aquela bacia tem e fazer uma parceria para que ele faça a implementação. Então, mas no mesmo tempo a gente vai ajudar a viabilizar ferramentas e tecnologias, ou seja, quando a gente falou que a gente quer um compromisso mensurável, a gente vai estar trabalhando junto com o World Resources Institute, junto com a plataforma global de adaptação, para criar um framework onde a gente consiga efetivamente mensurar esse progresso, né, que a gente está buscando de forma bem tangível. Então, esse é um grande desafio aí para o primeiro ano, né? A implementação provavelmente vai começar mais a partir do próximo ano. Esse ano a gente tem que trabalhar na definição de quais são as bacias críticas, quais as bacias que as empresas querem dar foco, como que a gente vai mensurar isso exatamente. Então, esses trabalhos já estão em andamento e o foco provavelmente nesse ano vai ser muito mais nisso do que na implementação, né? A implementação vai ser uma consequência dos resultados que a gente vai ter esse ano. Bom, defender gestão inteligente da água e estabelecer parcerias com ONGs e iniciativas para fazer investimento nas bacias. Esse, então, é o macro. A gente já tem um site que eu vou passar aqui no último slide para vocês que quiserem saber mais informação. A gente também fica à disposição. Gil, pode passar. Eu acho que eu tenho um último só. Só os três, como eu falei, as 3 áreas que a gente vai estar trabalhando esse ano. Então, é recrutamento, comunicação e advocacy. É crescer, primeiro o foco é crescer essa iniciativa, ou seja, a gente já tem esses 7 grandes fundadores, mais 4 membros, a questão é expandir isso. O segundo grupo, métricas e monitoramento, que é o que eu estava falando para vocês, né? Que é a parte de tangibilização dos resultados e das metas. E a última parte é a seleção de bacias. Então, a gente está trabalhando também com várias organizações para definir as bacias críticas em termos de qualidade, quantidade e acesso, e cruzar isso com os dados de onde as nossas empresas estão. Gil, acho que pode passar, acho que só o último. Eu deixo meu agradecimento a todos vocês aí, meu contato está aí, a Gil também vai mandar essa apresentação, e se vocês clicarem nesse link, ceyourmandate.org/resilience, vocês têm mais informações também. E agradeço aí o espaço, desculpa por ter provavelmente ocupado mais do que eu deveria, e escutei o Glauco aí, que é um cara muito bom aí, vai ter muita coisa interessante para falar para a gente. Gostaria de agradecer muito, André, pela sua apresentação. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para o André, podem mandar um e-mail para mim também. Meu contato vai ficar no final dessa apresentação. Bom, vocês têm o meu contato também, porque eu enviei o convite para vocês, claro. E, bom, saiu também um vídeo super bacana sobre a Coalition, né, Water Resilience Coalition, e nós colocamos umas legendas em português, e esse vídeo vídeo de 2 minutos, já está disponível no canal do YouTube do Pacto Global. Também vou enviar esse link para vocês. E agora eu gostaria de passar a palavra, então, ao Glauco. Glauco, você pode, por favor, compartilhar a sua apresentação? Bom dia. Bom dia. Deixa eu só me configurar aqui. Imagino que todos estejam me ouvindo. Sim, perfeito. Pronto. Eu acho que todo mundo está vendo, né? Juliana, você responde, né? Você está vendo aí a tela inicial da minha apresentação, né? Tá perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecer, né, o convite e parabenizar a Rede Brasil do Pacto Global por essa iniciativa, né, de se fazer esse webinar, não deixando passar em branco um dia tão importante que é o Dia Mundial da Água, né? Então, agradeço e parabenizo vocês aí por essa iniciativa. Eu sou Glauco, trabalho na Unesco do Brasil e trabalho como oficial de projetos de ciências naturais. E venho aqui, em primeira mão, apresentar para vocês e lançar, né, o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2020, cujo tema é Água e Mudança Climática. Esse relatório ele é publicado todos os anos, sempre trazendo um tema novo, algo novo,
informações inovadoras, novas ferramentas, novas abordagens, novos dados. E esse relatório acaba sendo uma boa referência mundial para a comunidade da água, né, global. Ele é publicado pela Unesco, coordenado pela ONU Água e o Programa de Avaliação Hidrológica Global da Unesco. E este ano, né, para esse tema Água e Mudança Climática, a Unesco teve como parceiros 10 organismos das Nações Unidas, que estão aqui listados, né, aqui nesse slide, vocês podem ver, e que estão também no rodapé do relatório principal. Então, a Unesco agradece aí esses parceiros que foram essenciais na produção do conteúdo desse relatório. O tema Água e Mudança Climática foi selecionado pela urgência global, pela prioridade, e também porque existe uma relação muito clara, né, entre água e mudança climática, muito próxima. As mudanças climáticas já estão afetando a disponibilidade, a qualidade e a quantidade de água para se satisfazer as necessidades humanas básicas. E isso vai colocar em risco, para potencialmente bilhões de pessoas, o aproveitamento efetivo do direito humano de acesso à água e saneamento, que foi reconhecido pela ONU em 2010. Né? E também vai colocar uma pressão ainda maior nas regiões que já estão sob estresse hídrico e daquelas que ainda não estão, mas que vai ampliar eventos extremos de seca e cheia. Então, o relatório traz um dado muito importante, que aproximadamente hoje já existem 4 bilhões de pessoas que sofrem de escassez física pelo menos um mês no ano, e essa situação vai se agravar no futuro, e a projeção é que 52% da população mundial vai viver em áreas de estresse hídrico até 2050. Quando eu falo sobre pressão, eu acho que esse gráfico ele materializa isso que eu quero dizer. Esse gráfico é a demanda global de água, e ele mostra que a demanda global cresceu em 6 vezes nos últimos 100 anos, sendo que a partir da década de 50 vocês podem ver a inflexão da curva, né? O crescimento da curva de forma mais expressiva devido ao crescimento industrial, ao crescimento populacional. Então, a demanda está aumentando em 1% a cada ano, e isso é algo muito importante. Também, tendências de disponibilidade de água com base nos cenários de mudanças climáticas demonstram que aquelas áreas que já estavam sob estresse hídrico vão passar por um estresse maior, e áreas que ainda não estavam sob estresse vão passar a ter estresse hídrico, como, por exemplo, vocês podem ver aí as áreas em vermelho, aqui na América Latina, né? Região do México, América Central, sul do Chile e Argentina. Também as médias dos modelos globais de circulação atmosférica têm consensuado de que haverá um aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor. E também na frequência de dias secos por ano, principalmente na região dos trópicos. Então, as áreas em vermelho escuro são as áreas que os modelos têm apontado com uma certa segurança esse aumento de dias secos, né? E é justamente na região tropical e subtropical que estão localizados os países em desenvolvimento que têm menos condições, menos capacidade de adaptação em relação aos países desenvolvidos. Os modelos climáticos globais de circulação atmosférica também têm demonstrado com uma certa segurança e certo consenso que haverá um aumento na temperatura média da superfície global, e isso é um grau de confiança muito maior. Porém, as alterações na precipitação média global, eles têm demonstrado alguns resultados mais ambíguos, né? Então fica mais difícil prever esses padrões, mas é fato que haverá, serão registradas essas alterações, mas os modelos têm dado respostas mais ambíguas para a chuva do que para a temperatura. O relatório também reforça alguns conceitos importantes, como de adaptação e mitigação, e reforça a complementaridade entre adaptação e mitigação e a necessidade de gestão conjunta para reduzir os riscos referentes às mudanças climáticas. Então, enquanto a adaptação abrange uma combinação de opções naturais ou não naturais, né, projetadas e tecnológicas, além também de envolver medidas sociais e institucionais para se diminuir os danos e se aproveitar as oportunidades benéficas das mudanças climáticas. Enquanto a mitigação
é realmente a necessidade de reduzir a emissão de gases de efeito estufa ou melhorar os sumidouros, né, que sequestram carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. O relatório também traz um capítulo, uma menção especial sobre a necessidade de adaptação em obras de infraestrutura hídrica, faz uma menção a grandes reservatórios que realmente são importantes para a segurança hídrica, atividades econômicas, abastecimento humano, mas que também, devido ao aumento da temperatura, pode aumentar também a evaporação superficial na lâmina d'água. Além do que, muitos projetos também eles foram desenhados no passado, né, considerando uma série histórica que já está diferente hoje, né? Então, hoje nós temos aí alguns eventos recorrentes que fogem da série histórica e isso compromete até a própria estrutura do reservatório, sendo necessária muitas vezes a reforma ou até desativação de algumas reservatórios de larga escala. Então, o relatório ele faz uma provocação, né, positiva, de forma que é necessário explorarmos outras formas de reservação de água mais descentralizadas, explorarmos fontes subterrâneas, como os aquíferos, e também considerarmos o uso não convencional de recursos hídricos. Ele reforça dois aspectos. Um, a dessalinização de água, claro, né, tudo com prós e contras, o custo é elevado e o uso de energia, e também a coleta de umidade atmosférica, que tem um custo muito reduzido e baixa necessidade de manutenção e que está sendo bem sucedido em alguns países como Israel, por exemplo. O relatório também fala sobre reuso da água, a importância de reutilizar a água de uma forma confiável, mas desde que sejam tratados e utilizados com segurança. É muito possível que seja reutilizada a água para irrigação, por exemplo, na agricultura, liberando então a água limpa para abastecimento humano e outros usos. Também fala sobre as águas residuais, o tratamento das águas de efluentes como fontes de emissões de gases de efeito estufa e que é possível se utilizar no tratamento de efluentes esses gases como um biogás, né? Isso já está sendo feito em algumas cidades do mundo, ainda em pequena escala, mas que pode fazer com que a estação de tratamento de efluentes se torne neutra em termos de energia, melhorando ainda mais a economia de água e energia. O relatório também faz menção importante a ecossistemas, principalmente áreas úmidas que estocam carbono, armazenam o dobro de carbono do que as florestas. Então, são áreas não só importantes para mitigação, né, para sequestro de gases de efeito estufa, mas também pelos outros serviços ambientais que fornece, como filtração da água, né, autodepuração, biodiversidade, lazer e controle de enchentes. Portanto, os ecossistemas são bastante recomendados para ações de adaptação baseada em ecossistemas. Outro capítulo também do relatório refere-se à redução dos riscos de desastres. E esse gráfico me chamou muita atenção, né, porque realmente é muito visível, né, que os eventos meteorológicos, hidrológicos e climatológicos aumentaram na última década. Então, as inundações, os eventos extremos aumentaram 50% a mais nessa década, ocorrendo uma taxa 4 vezes maior do que em 1980. E aproximadamente 75% dos desastres naturais registrados no período entre 2001 e 2018 tiveram uma relação com a água, afetando cerca de 3 bilhões de pessoas no planeta. Bem, felizmente, né, nos dias de hoje nós temos aí recursos de comunicação que precisam ser amplamente utilizados para a prevenção de riscos e desastres, como, por exemplo, mídias sociais, serviços de telefonia móvel, que oferecem oportunidades significativas para sistemas de alerta precoce. Também salas de situação, sistema de monitoramento de secas e inundações, que são ferramentas importantíssimas para as agências tomarem decisões com relação à prevenção de riscos.
Agora, o relatório chama muita atenção sobre a necessidade de melhor articulação entre agências de água, de clima e de defesa civil na ponta. Outro capítulo do relatório trata da questão dos impactos na saúde humana, com relação a doenças, mortes e lesões por eventos extremos e saúde mental. Doenças certamente transmitidas por alimentos, água e vetores, né, doenças de veiculação hídrica. Um dado que me chamou a atenção foi que o alcance de vetores de doenças de veiculação hídrica, como, por exemplo, do mosquito transmissor da dengue, aumentou em 10% aproximadamente desde 1950. Ou seja, quanto mais eventos extremos, mais enchentes, mais doenças de veiculação hídrica, mais vetores de doenças, causando mortes em regiões tropicais, principalmente. Dengue é um problema sério no Brasil, como vocês sabem. E é previsto que haja 250 mil novas mortes por ano até 2030, com base nesses eventos extremos. E algo que é um pouco ainda incerto e até subestimado são os impactos na saúde mental da sociedade, em decorrência das perdas, das mortes de entes queridos, familiares, amigos, perdas comunitárias e perdas financeiras. Tudo isso vai afetar a saúde mental da população nesse novo cenário de mudanças climáticas. Com relação à agricultura e alimentos, não vou entrar em detalhes, porque o meu colega Marlos, da FAO, ele vai apresentar isso na fala dele. Há um capítulo também sobre energia e indústria no relatório. Me chamou muita atenção que 2/3 dos gases de efeito estufa de origem antropogênica no mundo vem da produção e uso de energia. Eu levei um susto quando eu vi isso no relatório, mas depois eu lembrei que realmente países como a Índia, que são mega populosos, né, superpopulosos, ainda dependem em mais de 50% da sua matriz energética com base em combustíveis fósseis. E essa realidade se repete em muitos países. Portanto, é muito importante tratar dessa gestão das emissões, principalmente explorando energias alternativas não convencionais, como solar, fotovoltaica e eólica, cujos custos estão se tornando cada vez mais competitivos em relação à geração de energia baseada em combustíveis fósseis. E na indústria, realmente o que o André nos apresentou aqui reflete bem o que está escrito no relatório, né? Cada vez mais as empresas preocupadas em avaliar seus riscos hídricos, seus riscos regulatórios e reputacionais também com relação à água, e investindo cada vez mais em ferramentas, metodologias e trabalhos consistentes para mapear a pegada hídrica das cadeias de suprimentos e realmente sair de uma abordagem muito mais reativa para uma abordagem muito mais estratégica com relação à água. Outro capítulo importante do relatório se trata de assentamentos humanos, mas eu vou pedir uma liberdade poética aqui para sair um pouco desse modelo padrão, né, da apresentação da Unesco global, para dar 2 exemplos brasileiros, né? Já que nós estamos aqui no Brasil, eu posso ter essa liberdade. O primeiro exemplo é a Baixada Santista e o segundo exemplo, o Distrito Federal. No primeiro caso, a Baixada Santista sofreu, no mês passado, um evento climático extremo de chuva, que vitimou quase 50 pessoas, né, quase 50 mortos, e segundo comunicações com alguns colegas, né, com o professor Reinaldo Cristofoletti, que inclusive está nos assistindo aqui nesse webinar, que é da região, ele falou, olha, Glauco, choveu 212 milímetros em 8 horas. O Ronaldo vai poder depois confirmar isso, mas 212 milímetros em 8 horas é uma chuva esperada para o mês ou até para 2 meses na região. Choveu em 8 horas lá. Então, haja resiliência para realmente sair de uma situação como essa, né? Se a vegetação da Baixada Santista estivesse 100% preservada, talvez existisse a chance da vegetação ajudar a absorver esse impacto. Mas a gente sabe que a vegetação foi convertida para casas, moradias nas encostas, favelas, e isso é uma mistura explosiva, né? Chove muito em curto prazo e as pessoas realmente sofrem perdas materiais e imateriais como as vidas.
O segundo exemplo que eu vou dar é o do Distrito Federal, que foi justamente ao contrário. Foram 3 anos de secas recorrentes, com níveis de precipitação abaixo da média dos últimos 30, 40 anos. Foi o triênio mais seco dos últimos 30, 40 anos no Distrito Federal, entre 2016 e 2018. Isso, infelizmente, teve um resultado que foi um racionamento aí para mais de 1 milhão de pessoas no Distrito Federal. E aí, claro, foi feito um esforço hercúleo, né, e bastante positivo das agências de água do Distrito Federal, comitês de bacia, sociedade, para superar essa crise sem precedentes no DF. Né? Foi também uma anomalia climática, assim como na Baixada Santista, e essa experiência está registrada no livro, né, da gestão da crise hídrica, que está disponível para download no site da ADASA, e eu ajudei a organizar esse livro. Governança, isso é um capítulo muito importante do relatório, porque ele fala justamente da necessidade de termos uma maior articulação, uma gestão integrada, de fato, entre água e clima, evitando fragmentação setorial desnecessária, evitando concorrências burocráticas. E aí o relatório traz 4 grandes recomendações de governança. Primeiro, garantir maior participação do público para discutir e gerenciar os riscos climáticos, principalmente envolvendo jovens e meninas. 2, desenvolver capacidades adaptativas em vários níveis, principalmente cidades e empresas, que têm tomado, muitas vezes, a liderança e feito trabalhos, protagonizando trabalhos importantes com relação à adaptação, que realmente tem que acontecer na ponta. Né? Número 3, priorizar a redução de riscos para os grupos vulneráveis, socialmente vulneráveis. Então, o termo refugiados climáticos, que foi cunhado lá atrás, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, no relatório 4 do IPCC, ele hoje é uma realidade. Naquela época, quando eu li o termo refugiados climáticos, me parecia alguma coisa meio de ficção científica, meio Mad Max. Mas isso já está acontecendo hoje na prática. São 18,8 milhões de deslocamentos associados a desastres de eventos climáticos extremos hoje no mundo. Então, a pobreza, infelizmente, tende a se agravar com as mudanças climáticas e a gente tem que olhar com muita atenção para esses grupos vulneráveis em quaisquer ações de adaptação às mudanças climáticas. E número 4, fornecer informações e dados científicos também nos níveis locais, incluindo informações dos processos locais e envolvendo partes interessadas, ou seja, a informação científica tem que sair da escala macro e aterrissar na ponta. Veja o caso dessa pandemia de Covid-19. Né? Já existiam artigos científicos que falavam sobre o possível risco dessa pandemia há 13 anos atrás. Né? A informação científica tem que aterrissar, de fato. Outra coisa também que o relatório fala sobre os marcos e acordos políticos internacionais. A água, infelizmente, nesses marcos, está em tudo, mas não está em nada. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção no relatório. O Acordo de Paris, por exemplo, foi o acordo mais bem-sucedido, né, das últimas COPs. Fala sobre adaptação. A água está lá, mas não está explicitamente na centralidade da discussão. Da mesma forma, o quadro de Sendai de redução de riscos e desastres, que também fala sobre desastres ligados à água, mas não coloca a água num papel central. E os ODS, Agenda 2030, tem o ODS 6, né, que é um específico para a água, mas também não se tem muita clareza sobre o papel central da água nos outros 16 ODS. Então, alguns esforços têm sido feitos pela própria ONU Água, publicando relatórios explorando essas interligações. Portanto, a água tem que ter um papel conector nesses marcos e acordos políticos internacionais. Meu tempo já se esgotou, vou passar rapidamente aqui. Vou mencionar essa questão do financiamento, porque eu acho muito importante. Os fundos, né, climáticos têm muito foco em mitigação e acordos transversais e menos foco em adaptação. Portanto, é importante aumentar o foco do financiamento em adaptação. O caminho a seguir.
Esse é o meu último slide. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo realmente foi curto. Em uma era que é caracterizada por uma série de estudos e artigos sombrios sobre mudanças climáticas e outras crises ambientais globais, este relatório propõe uma série de respostas práticas em termos de políticas, financiamento e ações práticas para apoiar objetivos coletivos e aspirações individuais de alcançar um mundo sustentável e próspero a todos. Quem quiser baixar o relatório, aqui está o link, está disponível já a versão integral do relatório e também o sumário executivo e os fatos e dados em várias línguas, inclusive a língua portuguesa, que foi traduzido com o apoio da ANA e da ABC. Muito obrigado e passo a palavra, então, para o Marlos, Juliana e Marlos, que vão conduzir daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigada, Glauco, pela sua apresentação. Acho que foi bem interessante ter esse overview desse relatório tão importante, né, que traz esse tema, que foi o tema do Dia Mundial da Água desse ano, né? Então, para aqueles que não sabem, o Dia Mundial da Água ele foi criado pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em 1993, que então declarou que todo o dia 22 de março de cada ano é comemorado o Dia Mundial da Água, e todo ano ele traz um tema diferente. E como o Glauco mesmo pontuou, a urgência relacionada ao clima, né, fez com que a ONU escolhesse água e mudanças climáticas como o tema oficial da data desse ano, né? E a gente vê então que o ciclo da água ele está diretamente ligado ao clima, né? As mudanças que alteram o regime das chuvas, elas podem provocar o aumento da ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como inundações e longos períodos de seca, que foram bem citados aí pelo Glauco, pelo André, e esses eventos eles afetam a oferta de água e ameaçam o suprimento dos recursos hídricos para todos e também impactam a biodiversidade dos ecossistemas. Então, foi nesse espírito que a gente organizou esse webinar para discutir essa temática que é muito importante, né? E reunimos grandes especialistas para esse webinar. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Marlos de Souza. Marlos, você está aí? Sim, estou aqui. Você quer que eu coloque a apresentação para você ou você passa ela como você prefere? Sim, seria melhor se passasse daí, Gil. Tá bom. Então, posso mandar a brasa daqui? Sim, claro. Só um segundinho. Então, tá. Não, eu gostaria aí, primeiramente, agradecer a Juliana e o Global Compact pelo convite para poder estar aqui com vocês hoje. Um abraço aí ao Glauco, meu amigo de outras jornadas aí durante o Fórum Mundial da Água. Ao André, eu posso ver aqui que tem outros grandes amigos aí, vi o nome do Jorge ainda há pouco lá. Meu nome é Marlos de Souza, eu trabalho para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Estou baseado aqui em Roma. Estou começando minha terceira semana trancado dentro de casa pela questão do coronavírus. Estamos aqui no meio do furacão, mas os últimos 2 dias, pelo menos, têm trazido alguns alentos, né, onde os números de infectados e das pessoas que estão morrendo têm diminuído. Vamos ver se continua na mesma forma e que a gente possa se livrar desse problema o mais rapidamente possível. Mas eu fui um dos autores que coordenaram e lideraram o desenvolvimento do capítulo 6, dentro do relatório mundial, sobre a questão de agricultura e segurança alimentar nessa vertente de água e mudanças climáticas, né? Infelizmente, quando a gente fala sobre agricultura, água é primordial, né? Consigo produzir alimento sem solo, por hidroponia, mas até hoje a gente não conseguiu produzir alimentos sem a presença de água. Então, a água é essencial para a agricultura e, por isso, quando se fala de mudanças climáticas, a gente tem esse impacto gritante na produção agrícola e na produção de alimentos. A FAO é a agência mais antiga das Nações Unidas, inclusive mais antiga que as próprias Nações Unidas, né? A FAO tem 73 anos
e as Nações Unidas de 45, a gente é de 45, as Nações Unidas de 48, então a gente tem aí 75 anos de idade, e com o mandato de tentar acabar com a fome e a miséria e a pobreza a nível global. Então, a questão de recursos hídricos e mudanças climáticas para a agricultura é uma questão intensa, muito importante, primordial. Se a Gil pudesse passar para o primeiro slide. A minha apresentação é rápida, é bem simples. Os dois grandes impactos que a gente vai ter em relação às mudanças climáticas para a agricultura, causadas por mudanças de temperatura, vão ser essas mudanças que a gente já está conseguindo acompanhar em alguns locais sobre a questão de seca e de enchentes. O André e o Glauco tocaram na quantidade não só monetária dos impactos que as secas e as enchentes eles têm em relação aos processos produtivos humanos, mas uma outra vertente que a gente precisa entender é que esses dois impactos naturais, eles têm uma função, hoje em dia, primordial na questão da migração também. A gente tem um processo migratório muito grande hoje em dia, porque as pessoas não têm acesso à água, geralmente pelas secas, sem acesso à água, sem poder produzir o que eles produziam antigamente, morando nas áreas rurais. Para eles, agora, a proposta ou a única saída que eles têm é procurar um processo migratório interno no país onde eles moram ou um processo migratório externo, que é o que está acontecendo no norte da África, para a Europa, que a gente tem vivido aqui na Europa pelos últimos 2 anos agora, um pouco mais. Então, assim, esses dois impactos são impactos importantes para a agricultura, principalmente a questão da seca, porque é uma questão recorrente, a questão das enchentes também, mas a questão da seca já é bem recorrente. Tem países como a Austrália que sabem que o ciclo climatológico do país, que entre 10 a 12 anos existe um processo de seca acentuado. Então, como tem uma forma de você fazer uma preparação para esse processo inteiro. Mas eu gostaria de chamar a atenção em relação ao relatório que a gente fez esse ano para a parte de agricultura, que é uma questão importante para quem trabalha com mudanças climáticas e com modelagem matemática e que tenta trazer o resultado dos modelos globais que a gente roda para a questão climática para um outro nível, um nível de bacias hidrográficas, um nível mais nacional, um nível mais regional e local, e onde você vai ver que realmente assim as certezas que a gente tinha, que são trazidas pelos modelos globais, se transformam muitas vezes, principalmente em relação à temperatura noturna, a incertezas. O que para o processo de agricultura, para quem trabalha com agricultura, traz aí um ponto extra de dificuldade para que a agricultura continue e se mantenha resiliente no futuro próximo para que a gente possa produzir os alimentos que são necessários. Então, Gil, pode passar para o outro. Então, como eu toquei ainda há pouco, a questão da temperatura para a gente é primordial para a gente poder entender o impacto que as mudanças climáticas vão trazer a nível local e nacional. Principalmente, como eu toquei antes, a mudança de temperatura durante a noite. Durante a noite, no processo de elevação de temperatura, significa que a gente vai ter um processo no ciclo hidrológico que, falando aqui para os nossos colegas, que eu acho que a maioria tem uma experiência, um background na parte de recursos hídricos. Então, se você pensar no ciclo hidrológico e no balanço hídrico, na parte de evapotranspiração, que é o próximo slide, Gil, por favor. A discussão do capítulo de agricultura e segurança alimentar esse ano, para o relatório desse ano, foi produzido aí com mais de 12 meses de discussões com uma série de outros colegas especialistas para a gente colocar esse capítulo de uma forma a trazer a discussão do impacto que a evapotranspiração tem no processo produtivo da agricultura, tanto para a agricultura irrigada quanto para a agricultura de sequeiro. Para os dois tipos, a gente está abordando a questão da evapotranspiração da forma importante
Sempre teve para quem trabalha com recursos hídricos e balanço hídrico. Mas, geralmente, para quem trabalha com o processo produtivo da agricultura, se foi esquecido isso durante muito tempo, mas as mudanças climáticas acho que trouxeram de novo esse patamar de discussão para a gente poder entender o impacto que a evapotranspiração tem na questão agrícola e no processo de resiliência, principalmente do pequeno produtor rural. O grande produtor rural tem acesso a projetos e programas de irrigação. Esses têm como se manter de uma forma durante o período de seca. Eles têm como ter acesso a uma tecnologia que ajude o processo produtivo a se manter. Mas o pequeno e médio produtor rural, aquele que está na África, por exemplo, no interior de países em desenvolvimento, que depende da agricultura de sequeiro e que depende das chuvas, esse vai sofrer mais. Vai sofrer mais porque ele vai ter que passar agora não só com a questão da incerteza dos impactos das mudanças climáticas na precipitação que ele recebia na região dele antigamente, para a incerteza do que impacto que a temperatura vai ter na água disponível no solo que ele tem hoje. Então, toda a discussão que a gente está tentando trazer nesse capítulo é para que a gente volte a discutir a questão de evapotranspiração, a questão de disponibilidade de água no solo, e como essa disponibilidade de água no solo é importante tanto para a agricultura de sequeiro como para a agricultura irrigada. E tentar, com uma série de tecnologias e disponibilidades de formas de manejo que hoje a gente já tem na agricultura e na parte de recursos hídricos, de conseguir utilizar, implementar isso em larga escala para que o pequeno e médio agricultor que está num país em desenvolvimento, que ele possa entender que mesmo dependendo da chuva, que ele tem algumas ações que ele possa tomar para poder tentar trazer ou manter ainda mais a quantidade de água no solo da propriedade dele. Toda a questão de manter a água ali está ligada a uma outra coisa, a uma outra parte do capítulo que a gente puxa bastante, que é a questão de aumentar a porcentagem, a quantidade de matéria orgânica nos solos, não só para a gente poder conseguir sequestrar mais carbono, mais CO2 da atmosfera, mas também para que a gente consiga manter ainda mais essa quantidade de água disponível dentro, no perfil do solo para o produtor rural em geral. Não é só apenas para o pequeno produtor, para o produtor em geral de alimento no mundo inteiro. Tá? Então, assim, o capítulo foi desenvolvido de uma forma que a gente possa entender como é que a agricultura participa nesse processo, como é que ela é impactada pelo processo, pelas mudanças climáticas, e o que a gente pode fazer em relação à agricultura para poder tentar mitigar, entendeu? Ou se adaptar a esses processos de mudança climática. Para quem trabalha com agricultura, a adaptação a mudanças climáticas não é uma coisa nova, né? O agricultor ele faz isso diariamente, ele se adapta às mudanças temporais que ele tem a cada dia e a cada 6 meses, a cada ano. Então, assim, se existe uma atividade econômica dos seres humanos, né, mano? A agricultura é a que mais se adapta no período de curto espaço de tempo a essas mudanças. Mas a questão de mitigação é uma questão importante de discussão, o que a agricultura pode fazer em relação a tentar mitigar vários desses efeitos que vêm da agricultura, né? A agricultura é responsável por uma quantidade considerável dos gases que são emitidos para a atmosfera, e o que a gente pode tentar fazer nesse momento para poder tentar mitigar esses impactos da agricultura. Então, no capítulo a gente tenta desenvolver uma discussão em relação ao que é disponível hoje em dia, né? Que não são, vamos dizer, não é nenhuma uma coisa que foi criada no último ano que vai revolucionar o jeito ou o processo agrícola que a gente tem feito durante séculos e séculos agora, não. Eu acho que a maior parte das ferramentas a gente tem disponível nas nossas mãos hoje em dia, a coisa é realmente tentar implementar isso a um nível de larga escala. Então, se você for para o próximo slide, Gil, por favor, porque a gente discute muito a questão de ter uma agricultura que é uma agricultura de uma forma inteligente para a questão de mudanças climáticas. E o que a gente pode fazer para poder tentar trazer a agricultura como carro-chefe nessas mudanças para que a gente tenha um impacto positivo, né, na mitigação desses gases, para a gente possa ter um impacto positivo na resiliência do agricultor, para que a gente consiga produzir os alimentos que são necessários até 2050 para 9, 10 bilhões de pessoas vivendo no planeta, na maior parte vivendo em cidades,
consumindo mais alimento, gerando muito mais resíduos e precisando de uma dieta diferenciada do que a gente produz hoje em dia. Então, a questão de como a gente pode ter uma agricultura sustentável nesse padrão sobre mudanças climáticas é uma questão importante do que pode ser feito. Então, por exemplo, a FAO, a gente tem os laboratórios da FAO junto com a Organização Internacional de Energia Nuclear em Viena, onde a gente trabalha com o processo de uso de energia nuclear para desenvolvimento, para melhoramento genético de espécies que possam se adaptar melhor à seca, por exemplo, que possam produzir o mesmo tanto que produz hoje, usando uma quantidade menor de água. Então, isso é um dos processos que a FAO vem liderando, já tem mais de 25 anos, por sinal, que a gente vem fazendo esse trabalho. A questão de como se pode usar os recursos hídricos de uma forma mais inteligente, formas de agricultura que você consiga manter mais água no perfil do solo, como eu falei, para poder evitar um processo de transpiração do solo maior do que a gente precisaria ter em casos diferenciados. E, principalmente, se você for na terceira parte desse pequeno desenho aí, a questão de emissão dos gases, que vem principalmente. Mas, pois é, como eu estava falando da relação de emissões de gases pela agricultura, principalmente pela questão da pecuária, né? A FAO tem trabalhado bastante com o pessoal da área de pecuária e de livestock para poder tentar trazer para o pecuarista, né, para o produtor rural, esse entendimento de que existe uma forma não só, né, para a questão de quando se tem a questão de confinamento, que é mais fácil, é que ele possa utilizar o que é produzido de resíduo, tanto resíduo sólido quanto resíduo líquido, do processo produtivo dele, para poder ser empenhado na produção de energia na própria propriedade rural, e que ele tenha outros usos, né, e capturar esses gases que são emitidos do processo de fermentação dos resíduos que vêm da parte de criação de animais. Então, existe uma forma, né, existem formas que a agricultura pode se empenhar. É o que eu falei, não tem nada mágico do que a gente tem discutido. A questão maior seria a questão da gente conseguir implementar isso ao nível global, que os agricultores tivessem acesso a essas ferramentas no processo de expansão, de captação técnica da agricultura. Infelizmente, o Brasil não é o único, mas a gente viu isso acontecer e está vendo isso acontecer no mundo inteiro, em vários países do mundo, onde a questão da extensão rural tem diminuído, em alguns lugares tem até acabado. Então, isso seria essencial para a agricultura, para a gente conseguir voltar a ter esse contato direto do agricultor, para que ele tenha acesso a esse tipo de ferramenta, que, como eu falei, não é complicado, algumas ferramentas que a gente tem disponíveis, mas eles precisam, né, ter acesso a esse tipo de ferramenta. E uma última coisa, para poder ilustrar um pouco, que a gente tem trabalhado também, a FAO tem trabalhado bastante nos processos de irrigação, né, inclusive em países que têm um pouco mais, tem mais desenvolvimento econômico, né, mas que não sejam considerados ainda países desenvolvidos, na questão de se mudar para energias renováveis, né, a questão da energia solar, por exemplo, para poder ter uma transformação, por exemplo, das bombas que a gente tem na área de irrigação, a questão de bombeamento usando energia do grid normal, energia vinda da queima de óleo diesel, por exemplo, que se passe para a questão do uso de energias renováveis, né? A gente sabe que existe uma coisa do problema que isso pode trazer, que é uma energia barata, de graça, e que pode ter um overuso, né, da questão de recursos hídricos. Mas se você vê a China hoje em dia, por exemplo, a China é o segundo setor que mais consome energia na China, é a agricultura, né? E dentro da agricultura, irrigação é responsável por 70% a 75% dessa energia. Então, se a gente conseguisse passar a energia para uma energia renovável, teria um impacto grande no processo de mitigação. Mas acho que vou parar por aqui, porque o tempo já era bastante curto, né? Eu só queria dar uma ideia do que foi, o que foram as ideias que a gente teve por trás de desenvolver o capítulo, né? E a questão importante para quem trabalha com ciclo hidrológico e com processo produtivo na agricultura, de entender, ou de trazer de volta a discussão
dos impactos da evapotranspiração, principalmente na questão da temperatura durante a noite, que eu vou tocar de novo da importância, porque os modelos matemáticos eles ainda trazem muita incerteza para quem trabalha nesse nível, para a gente conseguir entender como é que vão ser esses impactos para poder tentar e não ajudar o pequeno e médio agricultor. Mas eu gostaria de novo de agradecer aí o convite da Gil e me disponibilizo aí para poder participar de outros webinars que vocês pensarem em ter no futuro e responder perguntas por e-mail também. Muito obrigado, Gil. Eu vi que tem uma pergunta aqui para o André. André, se você puder... O André está aí ainda? André Ramalho? Oi, Gil, tô aqui, Tá, sim. ok. Uma pergunta para você, André. Sendo a governança um elemento considerado importante e também irão trabalhar com métricas, quais as possibilidades do estabelecimento de parceria do Sea Water Mandate com o Observatório da Governança das Águas? Bom, obviamente que qualquer parceria vai ser bem-vinda. A única coisa que, assim, que a gente está trabalhando nesse momento é a busca por definições sobre as bacias hidrográficas e sobre a forma de trabalhar, porque o que acontece? Quando eu falei que a gente tem um grupo, que dentro da parte desse grupo ele tem uma parte de ação de advocacy, essa ação de advocacy é uma ação de advocacy global, tá? É uma ação para os grandes fóruns internacionais e para as grandes agendas com os governantes em nível mais macro. Em termos do advocacy local, né, que envolve, então, esse trabalho junto com os comitês de bacias, que envolve as conversas com as prefeituras, né, numa escala menor, a nossa intenção na verdade, dar um suporte à organização que está implementando. Deixa eu te dar um exemplo, assim. Sei lá, bom, a TNC Global é uma parceira da coalizão, e a TNC tem os projetos que elas realizam aqui nas bacias de São Paulo, Rio, né, no Guandu, no PCJ, em algumas outras bacias. E aí qual é a lógica da coalizão? Né? A lógica da coalizão é identificar essas organizações com a TNC, que já está fazendo esse trabalho, e ajudar ela a se conectar com mais empresas. Então vamos dizer que tem outras empresas que estão na coalizão e que hoje não participam do trabalho junto com a TNC. Então a nossa função é fazer essa conexão para que essas empresas passem a fazer contato e a gente faz uma facilitação para que o projeto expanda. E aí, dentro do projeto de implementação, por exemplo, que a TNC, que eu estou usando como exemplo, tenha desenvolvido, essa parte prevê uma ação de advocacy, e as empresas que entrarem como parte do processo vão dar apoio nessas ações. Não quer dizer que a coalizão como um todo vai conseguir ter capilaridade suficiente para entrar em ações de advocacy locais, porque aí realmente, assim, né, se a coalizão expandir como a gente está pensando, fica um foco muito grande, né? Assim, vão ficar muitos pontos de advocacy e a gente simplesmente não vai ter estrutura suficiente para dar um apoio qualificado a todos eles. Então, a nossa intenção o advocacy global a gente faz no nível da coalizão, o advocacy local, as empresas e o parceiro implementador fazem, e obviamente que se tiver alguma reunião, se tiver algum evento maior que seja interessante, que tenha alguém da coalizão presente, aí é uma questão diferente da gente conduzir esse processo, né? Mas então as parcerias locais elas vão ser feitas numa etapa posterior que é após a gente fazer a identificação das bacias onde a gente vai trabalhar, né? Então a gente está fazendo um mapeamento global, está cruzando os dados, né, de qualidade, quantidade e acesso com os dados da localização das operações das empresas e de seus fornecedores mais críticos. E uma vez feito isso, a gente vai ter um mapa lá vamos dizer, essas aqui são as 30 primeiras bacias que a gente quer trabalhar. E aí, nessas 30 bacias que a gente vai identificar e fazer as parcerias locais, entendeu? E aí, nesse ponto, obviamente, que toda organização que trabalha em prol dessa bacia, a gente vai entrar em contato, né? E vai buscar, naquele momento, fazer essa parceria, tá? Não sei se eu te respondi adequadamente, mas...
Muito obrigada. Acho que as apresentações hoje foram excelentes. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos palestrantes. Gostaria também de agradecer a disponibilidade de todos os participantes. Nós tivemos em torno de 165 participantes hoje. Bom, como nós estamos com o tempo já estourado, eu vi que tem algumas perguntas, alguns comentários aqui no chat. Eu vou estar respondendo, então, e vou estar enviando também todo o material, todos os materiais desse webinar para todos que se inscreveram. Esse webinar foi gravado, então a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube do Pacto Global. E eu vi que tem algumas perguntas relacionadas a como participar do Pacto Global. Também vamos enviar todas essas informações. E gostaria de agradecer e nós vamos enviar todas as informações dos próximos webinars. Acredito que faremos muitos seminários online assim nos próximos meses, né, devido ao Covid. Então, vocês estão super convidados a participar. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Obrigado, Ju. Parabéns aí pela iniciativa. Parabéns. Tudo de bom, gente. Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.